Primeiro, eu sou uma pessoa branca, com pele morena clara, tenho cabelos e barbas curtos, uso óculos. Nesse momento eu estou usando uma camiseta escrita "Não existe MVP sem acessibilidade", tá em inglês, mas é basicamente isso e é verdade. Vou provar isso, não necessariamente hoje, mas eu posso provar. E a foto que eu escolhi aqui, na verdade, tem a ver com o que eu gosto, que é montanhas russas. Eu sou aficionado por montanhas russas. Eu tenho um mapa de montanhas russas para conhecer pelo mundo. Aqui tem uma aqui que é a Everest, para quem já foi para Disney, né? E por que eu tirei essa foto? Foi a primeira vez, teoricamente, que a gente saiu os três juntos, eu, a Maria e a Lê, numa montanha russa. E a Lê até tirou todos os seus medos, né? Justamente para fazer também minhas vontades e desejos de ela participar das montanhas russas comigo também. E a Maria virou fã agora ela sabe mais do que eu também. Então, tá melhor. Billy Idol, Dancing With Myself, porque a gente vai falar um pouquinho disso. Porque a gente vai falar das pessoas que trabalham sozinhas, né, e que não necessariamente tem uma equipe, também tem um pouco a ver com operações. E o livro Ruined by Design, do Mike Monteiro, que eu recomendo demais. O subtítulo é Como os Designers Destruíram o Mundo e o que Estamos Fazendo para Consertá-lo. Acho muito bacana. Enfim, vamos lá. Opa! Aqui. O título... Só é possível priorizar algo que você ainda não domina construindo operações. Um papo sobre Accessibility Ops. Basicamente é uma história contada, né, nesse título aqui. E a gente vai falar um pouquinho disso porque eu tenho um relacionamento muito grande com a acessibilidade e a minha carreira tem muito a ver com a história que eu vou contar aqui hoje para vocês. Porque a minha evolução como designer, como uma pessoa que lida com acessibilidade, tem muito a ver com as dificuldades que a gente encontra no dia a dia para justamente organizar as operações de tudo que a gente enfrenta. Então, hoje em dia, a gente tem Design Ops, DevOps, Research Ops, e Accessibility Ops também precisa ser pensado como operações, porque enquanto isso não for feito, a gente não consegue priorizar tudo aquilo que a gente precisa. Minha história começou em 2012, com acessibilidade, justamente no Itaú. Eu trabalhei no Itaú de 2008 até 2021, foram quase 13 anos. E não sei se alguém lembra desse layout do Itaú? Não tem ninguém dessa época, caramba. Ah, não, tem uma pessoa. Pô, só eu que tô velhão aqui, não é possível, gente. O que acontece? Esse layout aqui, não foi eu que fiz o layout, mas foi eu que praticamente fiz o front-end desse site. Eu sou designer por formação, me formei em desenho industrial em 2002, mas antes disso fiz colegial técnico em processamento de dados. Trabalhei na época de ouro das agências de design e publicidade, 2000 até 2008, e como diretor de arte. E em 2008 eu entrei no Unibanco, nem era Itaú ainda, teve a fusão. A minha ideia era ir para o time de design um ano depois que eu entrasse no Unibanco. Eu entrei como desenvolvedor front-end, só que teve a fusão, meus planos foram por água abaixo, e eu continuei como front-end até 2014. Então foram seis anos trabalhando como front-end e 6 anos como designer, que aí eu migrei para o time de UX, propriamente dito. E eu participei do time, da equipe que montou o front-end desse site, que eu estava na equipe de tecnologia em 2012. E aqui temos o Horácio Soares, que trabalhou na RD, e algumas pessoas devem conhecê-lo. Aqui não está na foto o Clécio Bacchini, que também algumas pessoas devem conhecê-lo também. As duas pessoas subiram ao palco em 2012 e falaram: gente, vocês não sabem o que aconteceu. O Itaú acabou de lançar um novo site, adivinha, ele não é acessível. E eu estava assistindo na plateia do Front-in Sampa, e virei meu crachá, para ninguém ver que eu era do Itaú, enquanto eles metiam o pau no site, e tudo que foi apresentado, eu sabia o que tinha que ser feito, mas eu não fiz. E por que eu não fiz? Porque não era priorizado. Se hoje em dia a gente tem uma dificuldade, imagina naquela época. Então, foi assim que eu comecei, com dor e muito sofrimento, a estudar a tal da WCAG. Esse foi o meu primeiro material de grande porte e relevância dentro do Itaú com relação à acessibilidade. Eu montei literalmente um Style Guide. Hoje em dia a gente fala de Design Systems, mas naquela época a gente não falava exatamente esse termo. Então eu montei o Style Guide, o Itaú Style Guide. Então literalmente é o que vocês veem hoje, basicamente, com sistemas de design. E aí você tinha todas as componentizações, sistemas de grids, uma primeira documentação de acessibilidade, eu já tinha desenvolvido nesse material também. Desenvolvi algumas documentações bem específicas. Aqui tem os elementos de para. Então, quem usa a Internet Banking do Itaú hoje vai ver alguns elementos similares, sim. Tem ainda muita programação minha no front-end do site do Itaú ainda hoje.
e foi feito dessa época. A gente tinha literalmente uma tabelinha de depara para os elementos. E como que a gente montava tudo isso? Eu fui PO de uma célula que a gente chamava de... Esqueci o nome da célula agora. Mas enfim, faz muito tempo, gente. Mas era uma célula que a gente cuidava do front. E aqui a gente já administrava isso. Em 2015, eu já estava no time de UX. Tá? Então, em UX que a gente fazia o front-end do Itaú. A gente tinha uma célula dentro de UX, que era a célula de front-end. Eu era o PO dessa célula. A gente pegava as interfaces que vinham do Azure. Quem é da época do Azure aqui? A gente pegava as interfaces do Azure, montava nos templates no HTML, seguindo os padrões que estavam no Itaú Style Guide, e entregávamos para a equipe de tecnologia já prontas. Tá? Então, o time de TI já pegava isso pronto, montado em front-end, com todas as telas já construídas. Então, a gente tinha muitos templates. Aqui eu estou passando rapidamente aqui alguns itens do guia, mas é um guia de estilos, basicamente como o design system que a gente tem hoje. Em 2017... Opa, passei um demais aqui. 2017 foi quando eu comecei a ter os meus primeiros projetos focados 100% em acessibilidade. Não 100%, mas mais direcionado à acessibilidade. Por quê? Até então eu fazia acessibilidade como uma parte do processo, né? Então o meu foco era outro, na verdade. Mas eu já desenvolvi algumas coisas. E aí, já percebendo a necessidade de ter um acompanhamento, eu escrevi um primeiro artigo, que foi o quem são os responsáveis por aplicar acessibilidade em projetos digitais. E a ideia era justamente mostrar, né, a relevância e a importância de cada uma das pessoas em cada fase dos projetos. Para quem quiser acessar, bit.ly/responsáveis-acessibilidade. E aí, basicamente, nesse artigo eu falava os 4 principais focos que a gente tinha que ter: gestão executiva, como priorizar, né, para priorizar; coordenação de acessibilidade, Accessibility Champion. No mercado americano é muito comum ter o termo Champion, aqui no Brasil não é conhecido. O Champion é aquele que defende uma causa específica sobre alguma coisa, basicamente um especialista com visão holística. E a gente tinha especialistas e a gente deveria ter especialistas por funções: negócios, marketing, design, UX, tecnologia, QA. E cada um desses, você tem um especialista de acessibilidade para cada frente dessa, de atuação. Em 2020, 3 anos depois, já atuando 100% com acessibilidade, eu comecei a atuar 100% com acessibilidade no Itaú em 2018. Então, já tinha uma bagagem muito grande. Em 2020, eu escrevi um outro artigo. Precisamos de profissionais focados em acessibilidade dentro das empresas. Né? E aqui eu fazia basicamente um paralelo, né, com formas de atuação no mercado no Brasil e fora do Brasil, e conhecimentos essenciais, né, que você precisava ter para cada um desses focos. Para quem quiser acessar, bit.ly/acessibilidade-profissionais. Esses links depois a gente compartilha no grupo também, tá, gente? E aí, em 2023, olha os anos que se passaram, né? Quantos anos se passaram? Eu desenvolvi um projeto junto com a Alê, que é para a ato da acessibilidade, que é o Carreiras em Acessibilidade. Para quem quiser acessar, carreirasemacessibilidade.com, mas já a gente fala de carreiras. Tem um artigo ainda em 2023 que eu recomendo demais, bit.ly/A11Y-único-especialista, que é da Annie Suan, e é uma especialista de acessibilidade, e ela fala justamente disso. O único especialista em acessibilidade na sala. É difícil ser a única pessoa na sua empresa ou equipe responsável pela acessibilidade. Se isso soa familiar, esse artigo é para você. Então, por isso a música, Dancing with Myself, e a gente precisa ampliar essa questão do tema acessibilidade, e as empresas precisam enxergar como, de fato, operações. O limbo entre especialistas, generalistas e a pressa do mercado em pedir coisas. Porque boa parte dos problemas que a gente enfrenta é porque o mercado está pedindo, né, e cobra a gente. É muito fácil alguém que está na gestão solicitar para a equipe lidar com um determinado assunto. Nosso foco aqui é acessibilidade, mas poderia ser qualquer um outro. Só que, como está sendo produzida ou promovida a capacitação dessas pessoas? Essa pessoa está tendo tempo de pesquisa suficiente para trazer os resultados esperados? Porque é fácil cobrar, mas a galera sem um conhecimento adequado não tem como evoluir muito na carreira. Tem, né, com conhecimento, com autoconhecimento, mas aí são outras questões. Ontem o Fernando
deu uma palestra muito legal sobre as ilustrações do Nubank, e pegando esse gancho, né, a gente fala de Paul Rand, um dos principais designers no mundo, e basicamente conhecido como pai da identidade visual corporativa, né? Manuais de identidade visual, tudo aquilo que a gente conhece, para quem já veio do mundo gráfico, conhece bem, entende esse processo. O logo mais emblemático que ele desenvolveu foi o da IBM, né, isso nos anos 50, a pedido do Thomas Watson Jr., presidente da IBM, e um dos primeiros empresários a perceber o potencial do design. Há quanto tempo a gente vê o design nas mesas de decisões de negócios das empresas? Tecnologia já existe há muito tempo. Design, propriamente dito, faz pouco tempo, né, praticamente engatinhando. Então a gente acredita que o design é muito relevante porque nós estamos no meio do design e ele é relevante. Só que quem precisa acreditar de fato são as diretorias das empresas, que é quem vai patrocinar, investir e trazer mais apoio para quem está na linha de frente. E a acessibilidade passa por isso também. Ele criou, né, através de uma metodologia chamada Rebels, que são esses quebra-cabeças. Então aqui a gente tem o I, o olho, B, a abelha, o M. Assim como a gente tem I Love You, né, um formato, o Love sendo um coração, isso tecnicamente se chama Rebels, e ele utilizou bastante esse conceito. O que as pessoas falavam do Paul Rand? Aqui eu vou ter que ler, gente, porque eu não decorei ainda esse texto. Entre esses jovens americanos, Paul Rand é um dos melhores e mais capazes. Ele é um pintor, conferencista, designer industrial e artista publicitário que extrai seu conhecimento e criatividade dos recursos deste país, no caso dos Estados Unidos. Ele é um idealista e um realista, usando a linguagem poética e de negócios. Ele pensa em termos de necessidade e função, é capaz de analisar problemas, mas sua fantasia é ilimitada. Uma outra opinião. Como designer, Rand tinha um conjunto de habilidades diferentes dos redatores publicitários. Ele podia ver o quadro geral porque realmente estava juntando tudo visualmente. A comunicação da publicidade é primeiro visual e depois verbal. Você vê primeiro e depois lê. Então, se não te interessar em ver, ou se não tem vontade de continuar olhando, você não vai chegar no nível do texto. Era senso comum para ele, mas ninguém estava realmente fazendo isso. E o que é interessante aqui das duas opiniões? A pessoa, no caso Paul Rand, ele tinha uma gama de conhecimento além daquele escopo que ele tinha. E o que é a criatividade? A criatividade nada mais é do que quantas referências você tem na vida. Quanto mais referências você tiver, quantos filmes você assistiu, quantas viagens você fez, quantos lugares você conheceu, quantas comidas você comeu, tudo isso faz parte da referência do seu dia a dia. Então, às vezes, as pessoas acham que não são criativas, mas não é porque elas não são criativas, é porque elas não conhecem nada no mundo, basicamente. Elas não conhecem outras experiências. Quanto mais experiências você tiver de vida, mais criativo você vai ser. É automático esse processo. Alexandre Wonder, um dos principais designers que tivemos no Brasil, aqui eu tenho certeza que algumas pessoas vão conhecer a frase que ele disse. Nos anos 2000, né, perguntaram para ele o que era o tal do web design, e a resposta dele: o web design é um fragmento do design. Não existe o web designer, existe o designer que faz o web. E este profissional tem que aprender tudo: tipografia, fotografia, semiótica, gestalt, matemática, ótica, percepção, comportamento humano, etc. Senão, ele não consegue fazer o web. Qual é o grande problema que a gente tem nas empresas hoje? Departamentalização. Então a gente tem as pessoas trabalhando com UI, com UX, com research, e falta esse conhecimento holístico. Você está se especializando cada vez mais em uma situação. Isso é bom, porque você profissionaliza mais as pessoas, mas ao mesmo tempo é ruim, porque você deixa de ter uma visão holística de tudo. Você não consegue enxergar o outro lado, né? Então é muito importante ter o relacionamento e conhecimento abrangente para você conseguir abraçar todas as situações e conseguir resolver problemas rapidamente. Se você não tem essa visão holística, você vai ter uma dificuldade maior no processo. Quando a gente fala de times de alta performance, é muito importante a gente ter pessoas com qualificação alta, com capacitação alta também, e que resolvam problemas de forma rápida. Isso é um time de alta performance. E aí, não necessariamente você precisa conhecer o todo. Mas você trabalhando com um grupo de pessoas com essa capacitação, você vai ter essas conexões, basicamente. Leone Watson,
Foi uma da... foi não, está viva ainda. É uma das principais especialistas em acessibilidade no mundo. Ela se tornou cega devido a complicações devido ao diabetes. E ela participou de uma entrevista em 2012, quando eu estava começando a estudar o tema, ela já estava participando de entrevistas sobre esse tema. E uma das entrevistas que ela deu, que eu peguei um trechinho, é isso. As pessoas geralmente sentem-se limitadas quando você menciona acessibilidade. A realidade é que a acessibilidade é apenas uma parte fundamental da experiência. Uma experiência digital verdadeiramente notável envolve uma conexão entre acessibilidade, usabilidade, criatividade e tecnologia. O ponto é que, para se construir essas coisas com sucesso, há que se ter um conjunto de habilidades e conhecimentos. Acessibilidade é como olhar a usabilidade com uma lupa. Se você está pensando em uma boa usabilidade, é provável que esteja pensando também em uma boa acessibilidade. E, basicamente, todas essas frases, todos esses conhecimentos, o que eu estou trazendo? Você precisa ter uma visão holística daquilo que você está desenvolvendo. Isso não serve apenas para acessibilidade. O nosso papo é de acessibilidade, mas a gente pode trocar a palavra por qualquer outra coisa do dia a dia. Os problemas básicos de acessibilidade que a gente enfrenta, gente, são extremamente simples e fáceis de se resolver com tecnologia, mas ainda assim não é feito. Alguns números rápidos aqui. Menos de 1% de sites no Brasil não possuem acessibilidade adequada. Esse é um dado do Movimento Web para Todos, né? As últimas pesquisas que eles fizeram, o de 2023 eu não trouxe para cá, porque esse é um slide anterior, mas não muda muito. 2020, 0,61%, 2021, 0,74%, 2022, 0,89%. A WebAIM é uma consultoria norte-americana que faz um processo, na verdade, o pessoal do Movimento Web para Todos pegou o modelo, né, que a WebAIM já fazia há muito tempo, né, e pela WebAIM, no mundo, menos de 3% dos sites, ou aproximadamente 3%, têm acessibilidade adequada. Em 2020, 2,6%, 2021, 3,2%, 2022, 3,7%. Os principais problemas de acessibilidade são simples de se resolver. E qual que é a parte mais curiosa? De 2019, eu estou tentando não ficar na frente da galera aqui, então por isso que eu estou andando, tá, gente? De 2019 até 2023, 2019, 20, 21, 22, 23, os problemas se repetiram em todas as pesquisas exatamente na mesma ordem. Então, a gente tem texto de baixo contraste como o campeão. Texto alternativo ausente nas imagens, como segundo lugar. Links vazios, o que seriam links vazios? O link que não leva para lugar nenhum. Aqui se encaixa, por exemplo, saiba mais, clique aqui. Saiba mais sobre o quê? Clique aqui para quê? A pessoa ouve aquilo no leitor de telas e não entende. Então é um link vazio, que chama. Rótulos de entrada de formulários ausentes. Associação dos campos com os respectivos labels. Eu vou trazer um exemplo já prático para aqui. Botões vazios, que é quando a gente tem, por exemplo, um botão de busca ou um filtro. E esse botão apenas diz botão. Tá, mas botão para quê? Né? E o segundo, o último, idioma do documento ausente. Esse também é um exemplo muito simples. Se der tempo eu vou acabar mostrando aqui, mas eu não sei se vai dar tempo. Mas também é muito simples de se resolver. Todos esses problemas são facilmente resolvidos de forma técnica e ainda assim não é feito. Qual é o lance principal? Quando a gente roda uma ferramenta de automatização ou validação de testes, ela equivale a 35% do que a gente pode encontrar de fato. Basicamente, a gente está falando de estrutura técnica e código semântico. Então, você roda uma ferramenta, a ferramenta é capaz de encontrar alguns problemas. Isso equivale a 35% do que você precisa. O 65% restante, que é o que importa de verdade para a experiência, tem a ver com arquitetura de informação, design de interação, comportamento, usabilidade e conteúdo. Aqui são os pontos que uma ferramenta não é capaz de identificar. Por isso, nós precisamos de pessoas fazendo validações em testes. A junção disso tudo é o que tem. Agora, o que é interessante aqui? Aquelas pesquisas que vocês viram só mostram os 35%. Os 65% não estão naquelas pesquisas. Se a gente encaixar isso aqui, esquece 1%, 3%. A gente chega em praticamente 0%. Porque é aqui que está a experiência de fato das pessoas. Então, ou seja, não levem em consideração os números das pesquisas. Isso daqui só serve para captar ou para vender alguma história para alguém que desconhece o tema acessibilidade. Porque quando você vê esse tipo de informação, você vai falar, uau, mas para quem conhece, sabe que aquilo ali é só uma parte do processo. E ainda assim a gente tem problema para resolver.
Agora, alguns exemplos práticos do que ficar falando. O primeiro exemplo que eu vou mostrar aqui, eu vou tentar fazer em loco, igual o Pablo fez ontem, e eu acho que vai dar certo. Se não der, a gente vai descobrir agora. Quem conhece o projeto CSS Zen Garden? 2, 3, 4, tá, temos umas pessoas aqui. Esse projeto, vou explicar para todo mundo aqui rapidamente. Quem desenvolveu esse projeto foi um designer chamado Dave Shih, e ele fez esse projeto em 2003, tá? Esse projeto é de 2003, a gente está em 2024, ou seja, 21 anos atrás. Por que foi feito esse projeto? Quando a gente veio do mundo do design gráfico para o digital, muitos designers herdaram coisas do design gráfico e trazia muitas questões relacionadas ali. A gente passou a ter uma questão sobre design responsivo, só que as técnicas de design responsivo que a gente conhece hoje só vieram em 2010. Em 2008, nós tivemos HTML5 e CSS3. A gente está falando de um projeto antes de tudo isso, tá? Aqui a gente já estava começando a lidar com o conceito de tableless. Para quem não sabe, para quem não é dessa época, houve uma época que a gente montava sites usando tabelas, e isso foi muito ruim, né? E justamente era uma herança do design gráfico para organizar as coisas na interface. Tabelas são boas para dados tabulares, não para montar layout. E aí a gente tinha o conceito do tal do tableless. Então, o Dave Shih fez esse projeto para mostrar para as pessoas o quanto o desenvolvimento de camada em camadas no front-end era essencial. HTML, conteúdo, CSS, estilização visual, JavaScript, comportamento. Eu tenho que ter essas três separações. Ah, mas hoje em dia nós temos frameworks de bibliotecas, tá? Se você está seguindo friamente as bibliotecas, você está apenas com preguiça ou com pressa de entregar algo para alguém. Porque, na essência, o que está por trás das bibliotecas é basicamente três camadas, HTML, CSS e JavaScript. Hoje não dá tempo para explicar no detalhe isso, mas depois a gente pode trocar ideia para quem quiser. Então, vou mostrar rapidamente qualquer ideia. Você fazia o download de um arquivo HTML e você fazia um download de um arquivo CSS. Você tinha que criar um layout completamente novo, sem mexer uma única linha do arquivo HTML. Ou seja, você só podia mexer no CSS, criava JavaScript, criava novas imagens, só que seu HTML não podia ser tocado. E aí a gente tem esse layout que vocês estão vendo aqui, seguindo o seguinte: a gente tem um título, CSS Zen Garden, a gente tem alguns subtítulos, The Road to Enlightenment, e aí vai indo, seguindo. A gente tem uma lista ao lado, que seriam os outros layouts, né, ao lado direito nesse caso. Então eu vou carregar, já carreguei na verdade, 4 outros layouts daquela lista. Ó, esse é até bacaninha, tem umas animações, passa o mouse, etc. Tem esse daqui com fundinho, o robozinho com estático. E esse outro, aquela lista que estava ao lado direito nesse layout, nesse daqui está na parte inferior, como vocês estão vendo. O que eu vou fazer agora? Existe um plugin, uma extensão no Chrome chamada Web Developer. Eu vou remover o CSS. Então, tirei o CSS deste layout. Vou remover o CSS deste outro layout. Vou remover o CSS deste terceiro layout. Estou mexendo com a esquerda, está sendo difícil. Eu vou para a direita aqui, gente. Vou remover o CSS desse quarto layout. Pronto. Removi o CSS desses 4 layouts. E o que a gente tem? Eu estou trocando entre as abas. Ó. Vocês estão percebendo que não tem mudança absolutamente nenhuma, né, de navegação. Eu consigo navegar pelo teclado normal, então cada tab que eu dou, né, então eu vou seguindo pelos elementos interativos, no caso os links. E é basicamente o que acontece quando uma pessoa usa um leitor de telas. O leitor de telas ignora completamente o seu CSS. Então, quando você pensa no seu layout com elementos alinhados à esquerda, alinhados à direita e tudo mais, o leitor de telas está literalmente cagando para o seu layout. Não importa para absolutamente nada. O que importa para um leitor de telas é a arquitetura de informação. Como está construído por trás do seu layout. Isso que é o que importa, aqui nesse caso é o HTML. Então, o HTML que está sendo construído aqui. E aí, quando a gente volta os estilos,
magicamente, né, o layout volta. Por quê? Porque são camadas separadas, camadas de conteúdo HTML. Se você constrói os seus elementos de forma adequada no HTML, posso garantir para vocês que vocês nunca mais vão ter que mexer nos seus componentes de design system, desde que estejam estruturados corretamente no HTML. Sabe o tal do white label e você cria versões diferentes do seu produto? É isso. Então, uma vez que vocês mexeram no seu HTML de forma redondinha, vocês nunca mais vão ter que mexer. Ah, o diretor e a marca mudou de verde para roxo. Ótimo. Você vai no seu CSS e altera e você não precisa mexer nunca mais no seu HTML desde que ele tenha sido feito de forma eficiente. O problema é fazer de forma eficiente. Aqui, por exemplo, é o que a gente chama de listas não ordenadas, né? Os itens de listas não ordenadas que a gente tem nos elementos. Nós temos 3 tipos de listas principais. Listas ordenadas, que são aquelas que têm os números na frente. Listas não ordenadas, que são os bullets. Qual a diferença? A ordenada eu posso ler em qualquer ordem. E as listas de definição. Por exemplo, um FAQ, perguntas e respostas. Mas ninguém usa listas de definição no HTML, que é a DL. Todo mundo vai usar ou L ou OL, dependendo da composição visual. Ok. O contexto eu mostrei aqui para vocês. Agora, vamos voltar para os exemplos aqui. Não é o da Lê. É aqui. E aí? Esse é um outro projeto, radar.envisioning.io. É um projeto muito bacana que mostra tecnologias do futuro. Então, recomendo para quem entrar no link, radar.envisioning.io. É um projeto muito legal, como vocês estão vendo. Tem umas animações não, na verdade você tem um controle legal. E eu tenho uma navegação bem rica e detalhista e bonita, na verdade. Aqui é o primeiro mito, né? Ah, site acessível é feio. Eu mostro sempre esse site e outros também, né? Aqui, para quem nunca ouviu um leitor de telas na vida, vai ouvir agora, mas está em inglês, mas vai dar para entender, eu só quero ilustrar rapidinho. Eu navegando por teclado nesse site. Human Machine Interaction Ethics, Technology 2 of 100, Soft Robot, Technology 3 of 100, TRL, Human Machine Link, comma, HTTPS, Human Machine Interaction Ethics, Soft Robot, Technology 3 of 100, TRL, 4D Printing, Technology 4 of 100, TRL, 6, Robotics. Bom, eu não vou continuar aqui, era só para vocês terem uma ideia, mas aqui o que eu estava fazendo? Navegando por tab. Então, cada tab que eu dou, eu estou navegando por um dos elementos aqui. O que é esse elemento aqui, se a gente tirar o CSS, gente? Pronto, tá aí. Esse é o site. É uma lista de itens não ordenado, basicamente. E aquele visual que vocês estão vendo é a camada do CSS. E aí, se a gente navega por teclado também, cada tab que a gente dá, basicamente é o que vocês estão vendo agora. O que acontecia lá no site com o CSS aplicado, sem o CSS aplicado, é exatamente o que a gente está navegando aqui. Então, o que eu quero explicar para vocês? O visual importa, mas não é o visual que vai importar para a acessibilidade. Se a gente pensar em outros contextos, por que a gente cria visual das coisas? A gente está segmentando o produto. Por exemplo, o Itaú tem o Uniclass, tem o Personalité, tem o Varejo, etc. E você tem cores diferentes segmentando o produto. Mas quem está ouvindo a informação, por exemplo, e não está vendo o seu layout, não importa a segmentação, não importa se é dourado ou se é laranja. O que importa é a estrutura que está por trás. É isso que tem que ser pensado. Uso de listas, já que eu falei. Um elemento básico, tá? Menus de navegação. Aqui eu tenho um menu, sobre produtos, nem de perto eu estou enxergando. Produtos, serviços, pessoas, contato. Qual que eu fiz? Eu fiz aqui uma alteração, um exemplo prático, só para vocês entenderem a facilidade que tem de aplicar experiências. Qual é o problema? Um menu como esse não traria erro numa validação de ferramenta. A ferramenta passaria batido. Por quê? Porque a construção semântica está correta. O problema é que a identificação dos problemas que são ocasionados pelo menu e a ausência de informações nesse caso... Vou beber água aqui, gente. E a ausência de informações nesse caso faz com que a gente tenha uma experiência não adequada. E isso não é documentado normalmente nos sistemas de design. Então vamos navegar aqui. Deixa eu ver se foi.
Link. Não. Produtos. Agora. 2 de 5. Link. Serviços. 3 de 5. Link. Pessoas. 4 de 5. Link. Contato. 5 de 5. Aqui ele Findou. leu Lista. tudo. Nível Como de título lista. 3. Agora. Lista não ordenada. Formato de menu com tag NAV. Navegação. Navegação. Lista 5 itens. Já vou explicar tudo isso. Navegação. Lista 5 itens. Link. Sobre. Link. Produtos. 2 de 5. Link. Serviços. 3 de 5. Link. Pessoas. 4 de 5. Link. Contato. 5 de 5. Findou. Lista. Agora, Fim de navegação como Vocês aplicação têm um nível de título ARIA 3. Label Lista explicativa. não ordenada. Formato de menu com tag NAV e ARIA Label. Menu principal. Navegação. Lista 5 itens. Menu principal. Navegação. Menu principal, Lista navegação. 5 itens. Link. Sobre. Link. Produtos. 2 de 5. Link. Serviços. 3 de 5. Link. Pessoas. 4 de 5. Link. Contato. 5 de 5. Enfim, só para explicar rapidamente para vocês, por exemplo, o primeiro exemplo ali, foi construído em formato de lista. Por que precisa ser em formato de lista? A pessoa que não está vendo o conteúdo não tem uma percepção visual. Quem está vendo sabe a quantidade de itens. Quem não está vendo precisa saber de alguma forma. E ele vai saber isso através do formato de lista, que a lista vai indicar a quantidade de itens existentes. Então, no HTML puro e simples, o L, lista não ordenada, o ordered list. Cada item da lista é LI, list item. Basicamente, quando a gente fala de HTML semântico, é isso, tá, gente? Aliás, HTML semântico é pleonasmo. HTML é semântico, por natureza. O que existe são pessoas que não conhecem semântica e escrevem HTML errado. Tá? Então, o L e LI. Quando a gente aplica a uma tag adicional, nav, de navigation, o leitor de telas lê navegação. Quando a gente aplica um ARIA Label nessa nav, ARIA Label, menu principal. O leitor de telas vai ler menu principal, navegação. Isso aqui a gente está melhorando a experiência. Nenhum desses daqui está errado. Todos estão certos. Só que a gente pode fazer o quê? Melhorar a experiência da pessoa que só está ouvindo a informação. E eu estou falando de um elemento básico de menu. Nem queira entrar nos detalhes de carrosséis, acordeons e etc. E aí, vou mostrar só mais um exemplo aqui, porque aí eu preciso fazer o fechamento. Eu tinha vários exemplos para mostrar, mas eu estou correndo por causa do tempo. Esse daqui é formulários. Todos os sites têm formulários. Então pensem no seguinte. Um formulário sem a label associada ao respectivo campo. Editar texto. Editar texto. E branco. Editar texto. E branco. Editar texto. E branco. Editar texto. E branco. O que eu edito? Editar texto em branco. Nível de Editar título texto 4. em branco. Exemplo com associação da label Agora com o campo associando. label for. Nome. Editar texto. Endereço. Editar texto. Número. Editar texto. Descreva como você é. Editar texto. Então, quando a gente faz a associação, automaticamente a pessoa entende isso. Isso precisa ser feito numa especificação. Quem está especificando a acessibilidade precisa solicitar isso para o time de desenvolvimento, porque eles não vão fazer isso de forma automática e não vão adivinhar o que precisa fazer. E o que é feito? É simplesmente isso, onde eu tenho um ID de identificação no campo e um for para eu fazer o relacionamento entre a identificação e para qual que eu estou fazendo o relacionamento. Gente, fiz isso, resolveu o problema. O que eu estou mostrando para vocês? São coisas simples de serem validadas e mescladas. Daria para eu trazer muitos exemplos mais complexos, mas eu vou mostrar um só relacionado a visual. E aí eu vou fazer o fechamento com ops, na verdade. Imaginem o seguinte, considerem a situação. Vocês estão num portal, né, num site específico, que te permite fazer algumas configurações, mas alguns botões permanecem desabilitados. O que a gente pode fazer para melhorar essa experiência da pessoa? Pergunta que eu sempre recebo. Salles, botões desabilitados, precisa trazer níveis de contraste? Não. Por quê? Porque o botão desabilitado, ele precisa ter um feedback visual. E esse feedback visual, ele precisa ter uma aparência de desabilitado. Se você traz o relacionamento de contraste, de cores, você deixa de ter a aparência do aspecto desabilitado. Isso está escrito na WCAG. Poxa, Salles, então eu não posso melhorar a experiência da pessoa? Pode, mas aí que tá. Para cumprir a WCAG, aqui está correto. Botão desabilitado. O que eu posso fazer na interface? Trazer instruções adicionais. Então eu estou mostrando, por exemplo, coleta local não habilitada, e aí eu trago um texto.
Para conseguir agendar uma visita, você precisa preencher seu endereço comercial e ativar o serviço de localização. Estou trazendo um contexto para a pessoa, explicando para a pessoa o que ela precisa fazer para habilitar o botão. Aqui eu tenho um trabalho de designer, eu tenho um trabalho de writer, eu tenho um trabalho de várias pessoas e relativamente simples de resolver o problema. Então, assim, nem sempre a questão é técnica. Nem sempre é o que a WCAG traz. Se vocês olharem o critério com calma, 1.4.11, que é o contraste não textual, vai ter um ponto lá no critério explicando exatamente o que eu acabei de falar. Componentes de interface de usuários inativos. E aí ele explica detalhadamente que isso não precisa ser feito. E aí o que eu falei da ajuda está relacionado a dois critérios, que são o ajuda, 3.3.5, e o prevenção de erros, 3.3.6. Por que esses critérios não são levados em consideração? Alguém tem uma dica? Alguém imagina? O que a gente precisa fazer? O que solicitam para a gente fazer? Atender aos critérios A e AA. Esses são dois critérios do nível AAA. Os critérios do nível AAA, todos eles são relacionados à melhor experiência de usuário. Então, se vocês estão pensando na experiência das pessoas, ignorem o compliance e atendam também os critérios do nível AAA. Por fim, eu ia trazer um exemplo de animações, mas a gente vai estar quase limitado aqui no tempo. Eu estou em cima, né, gente? Ou não? Quanto tempo eu tenho? Putz, eu vou ter que voar aqui, gente. Ó, ele falou 5 aqui, eu vou acreditar nele. O exemplo de animações eu não vou conseguir trazer, porque era um exemplo muito bom para fazer relacionamento, mas ele é um exemplo demorado. Então eu vou fazer um outro exemplo aqui. Eu vou usar 5 minutos, tá? Eu vou ter que roubar o tempo aqui das pessoas. Vou mostrar um vídeo rápido aqui da Apple, que é mostrando um recurso chamado Voice Control. Tá? Algumas pessoas já devem ter visto esse vídeo, mas para quem não viu... Wake up. Voice control is a breakthrough feature that gives you full control of your devices, with just your voice, period. It's a whole new way to do everything you love, period. Like this. Correct love. 16. Open photos. Scroll up. Show numbers. 13. Click share. 3. Tim. Next field. Let's ride this one today. Thumbs up emoji. Click send. Open maps. Show grid. Long press at 20. Open app switcher. 4. Tap share. Tap Tim. Tap send. Hey, good to see you. Open music. Turn up the volume. Ontem a Lili terminou aqui a apresentação. Ele, no vídeo, utiliza um dispositivo chamado Sip and Puff, escolhe o sopro, né, para fazer a movimentação, e ele controla o sistema operacional por voz. É isso que é interessante. A pessoa que precisa usar o mouse usa o mouse, continua usando. Quem precisa do teclado usa o teclado. Quem precisa comandar por voz. Todos os sistemas operacionais hoje, Mac, Windows, Linux e tudo mais, são altamente compatíveis com acessibilidade. O problema acontece quando a pessoa instala o aplicativo de pedir comida preferido, instala o aplicativo de pedir remédio na farmácia preferido, instala o banco preferido, que são responsabilidade das empresas que estão instalando esse aplicativo. O Voice Control que vocês viram foi um vídeo lançado de divulgação da Apple em 2018. Mas se a gente voltar alguns aninhos atrás, em 93, a internet chegou pra gente em 94, gente, ou seja, é pré-internet isso daqui. Em 93, a Apple fez a divulgação do Macintosh, usando alguns recursos de voz. Macintosh, open letter. Macintosh, print letter. Macintosh, fax letter. While everyone else is still trying to build a computer you can understand, Macintosh, shut down. we've built a Macintosh
that can understand you. Goodbye. Qual que é o relacionamento aqui com tudo isso? Né? Em 1987, a Apple lançou aí uma Interface Guidelines que algumas pessoas utilizam aqui. E aí uma Interface Guidelines já pedia para a gente não reinventar a roda. Todos os padrões de design, interação humano-computador, design de interação, já existem desde que os computadores foram criados. Né? E por que a gente pensa em reinventar a roda? Consultem as documentações. Né? A gente já tinha documentações relacionadas a pessoas com deficiência dos sistemas desde essa época. Erin Maloney criou o projeto, né, do Yahoo User Interface, e ela tem uma frase muito boa. Reconhecemos que o sentimento caloroso e confuso que as pessoas sentem ao contribuir para um bem maior desapareceria assim que os designers reconhecessem a quantidade de tempo necessária para escrever um bom padrão. E aí, para encerrar aqui, tinha conteúdo para mostrar ainda, gente, mas aqui eu vou ter que correr aqui e pular alguns slides, mas eu vou compartilhar os slides completos, tá? Para quem quiser ver todos os conteúdos depois pro pessoal. Só para vocês entenderem a minha lógica que eu fiz o relacionamento lá no Itaú. Aqui tem um monte de textão aqui que eu não vou ler basicamente nada disso, mas só para vocês entenderem. Eu trabalhei no Itaú de 2008 até 2021. O meu foco em acessibilidade foi de 2012 a 2020. Dentro da tecnologia, em 2012 até 2014, foi quando eu desenvolvi alguns produtos e serviços. Implementações clandestinas inicialmente, tá? Sobre acessibilidade. Quando eu migrei da TI para tecnologia, a ideia era dar um foco de consistência e capacitar os times de UX com a visão de front-end e acessibilidade também. Decisões estratégicas de negócios, desativou a célula de front-end que eu citei para vocês e, consequentemente, a gente começou a ter vários problemas de inconsistência. Né? Mas, enfim, aconteceu. Já em UX, né, foi quando eu comecei a trabalhar com as estruturas e pensar de uma forma global e começar a ter uma visão mais estratégica. E só em 2018 que eu tive o meu foco 100% voltado para acessibilidade, atuando com vários times e produtos. E aqui que entra a tal da operação. Tá? Eu não sabia e nem imaginava o nome operações nessa época, mas eu já fazia isso. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, é uma planilha no Excel, que são nossas amigas, com todos os trabalhos que eu fazia na época. Organização da capacitação, checklist, personas inclusivas, estatísticas, conteúdos, projetos mar aberto, fechado. Mar aberto era o site aberto, fechado era o ambiente logado. E aqui eram só algumas das atividades que eu acabava ordenando. Detalhe importante, eu era pleno nessa época. E não eram minhas atividades principais. Quando eu já focava em acessibilidade, aí eu trouxe alguns números para vocês verem. Aqui são ramificações, que não precisa entrar no detalhe, mas imaginem o seguinte: treinamentos e capacitações que eu fazia para diferentes times e áreas do banco. Então eu tinha marketing, compliance, tecnologia, e aí todas as áreas envolvidas. Nos 3 primeiros trimestres de 2019, eu capacitei 1.600 pessoas do Itaú, com workshops de 8 horas, 4 horas, 2 horas, ou palestras como essa que eu estou fazendo aqui hoje. Entre 2016 e 2021, foram mais de 4.000 pessoas capacitadas dentro do Itaú com relação à acessibilidade. E o que eu fazia de métrica? Economia de mais de R$550 mil em capacitação se levar em conta cursos realizados fora da empresa. Essa é a economia que eu trouxe para o Itaú, enquanto eu fiz treinamentos internos. Porque as pessoas me perguntam, como você justificava, né, a aquisição de valores? Eu não justificava a aquisição de valores, mas eu mostrava a economia que eu fazia e que eu dava para a empresa com relação aos treinamentos que eu fazia internamente para lá. A gente tinha Design Ops, Guilda. Aqui eu tinha atividades, várias delas, e aqui eu mostrava basicamente o que eu fazia para cada situação, do que era a responsabilidade de Design Ops e o que era a responsabilidade da Guilda. Inclusive a Guilda, vou dar um abraço aqui para essas pessoas, se elas estiverem assistindo online. Tenho saudade delas, que foi nossa guilda de acessibilidade do time de design, basicamente. E qual que era a responsabilidade? Design Ops, a gente focava em definir processos, organizar, documentar, distribuir, fomentar. A guilda, a gente focava em executar, identificar, envolver, validar, aplicar e fomentar também. Tá? E o penúltimo slide da Raia Drogasil. Só para vocês entenderem a lógica. Depois que eu saí do Itaú, eu entrei na Raia Drogasil e trabalhei 1 ano e 2 meses lá. Quando eu entrei na Raia Drogasil, minha primeira questão foi fazer um diagnóstico da empresa. Quais eram os problemas principais e o problema principal da Raia Drogasil? Eles não tinham equipe de qualidade de testes.
principalmente para acessibilidade, isso é fundamental. Por quê? Porque você desonera as atividades de design e desenvolvimento, que às vezes nem sabe a diferença entre um teste progressivo e regressivo e vai ter que fazer testes. Mas você precisa ter pessoas especialistas fazendo isso. Só que além disso, eu fiz todo um planejamento. Então eu tinha uma fase de 1 mês a 6 meses, fase 2 de 6 meses a 12 meses e a fase 3 a partir de 12 meses. E aqui eu vou mostrar rapidinho todos esses itens, mas só para vocês entenderem que isso é literalmente operações de acessibilidade. Então a gente tinha a primeira fase, a exploração, a avaliação de como estamos, como a gente avalia, como a gente identifica oportunidades, consultorias internas, documentações, depois a gente ia para os papos com as outras áreas, desenvolvimento de ferramentas internas, e já fica um spoiler que esse mapa aqui é uma análise heurística que eu comecei desenvolvendo no Itaú, desenvolvi na Raia Drogasil, e daqui umas 2 semanas eu vou liberar publicamente para todas as pessoas como se faz uma análise heurística de acessibilidade. Capacitação dos times e documentações. A gente ia para processos, ferramentas e plugins, uma stack de acessibilidade para o time de QA, para o time de desenvolvimento, pesquisas com pessoas com deficiência, até gerar autonomia dos times. E tudo isso é um processo. Eu tenho certeza absoluta que ia ser muito mais do que 12 meses devido à estrutura que era a Raia Drogasil. E eu saí de lá, o Zioli não está aqui hoje, eu ia perguntar se eles mantiveram o foco, eu acredito que não. Mas, enfim, você precisa ter justamente uma organização de todos os processos. Para fechar isso daqui, camadas de acessibilidade. A gente tem o operacional, que é o código semântico, design de interação e de componentes. A gente tem o tático, que é a definição de conteúdo, documentações e processos. E a gente tem o estratégico, que é o objetivo e metas, as missões, e aí sim a gente está falando de Accessibility Ops, basicamente, tá, gente? Para quem quiser se aprofundar no tema, eu recomendo demais acessar um site chamado Accessibility Jobs, A11YJobs.com. Por que você entra nesse site? Você vai ver várias vagas focadas para especialistas de acessibilidade de grandes empresas. Aqui eu estou mostrando algumas. Nike, Digital Accessibility Project Specialist, Amazon, não consigo enxergar, a Disney, Spotify, PlayStation está procurando um pesquisador, Accessibility Researcher, McDonald's, Accessibility Lead Analyst, Experience Design. Se vocês entrarem no perfil dessa vaga, vocês vão ver que eles em nenhum momento focam em pessoas com deficiência. Eles focam na melhoria de qualidade do produto. Eles querem melhorar os aplicativos, os sites e os totens de atendimento, visando acessibilidade. Tá? Acessibilidade é design na essência, gente. Então, para quem quiser se especializar mais, aí tem o projeto que a gente desenvolveu, carreirasemacessibilidade.com, que aí vocês vão entender todos esses fluxos aqui de uma forma mais profunda. Passei bastante o tempo, a galera tá me xingando aqui que eu sei, mas o que eu tinha para apresentar era isso, um spoiler. Fiquem de olho aberto em ninjas espalhados em algum lugar por aí, em alguns sites por aí. O projeto Magu, que eu estou desenvolvendo, é o pré-design system, que vai ser lançado em breve também. Tem a ver com esses ninjas. E para quem quiser manter contato, msalles@tudoacessibilidade.com.br e msalles no Instagram. E é isso, gente. Obrigado.